Pronto, já estamos na gravação da nossa aula de inteligência artificial e computacional, tá certo? A gente vai começar a aula agora. Encontro 11, só um pouquinho. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê meu programa? Peraí. Beleza, tá aqui. Agora sim. Não, não era isso, desculpa. Tô ficando maluco. É isto aqui que eu quero compartilhar. Pronto, estão enxergando meu slide, né? Quem não estiver enxergando o meu slide, comunica, por favor, porque senão eu não vou saber. Então, vamos lá. A nossa aula, a gente está começando a falar sobre o conceito de aprendizagem, tá? Nosso encontro 11. Vamos continuar. Já comecei a falar sobre isso aqui, aprendizado estatístico. Na única aula que a gente fez sobre isso foi ainda no bimestre 1, e foi bastante teórica, né? Muito conceitual, não tinha nada de programação, não tinha nada de cálculo. Mas agora isso vai mudar um pouco. A partir de hoje a gente vai começar a incluir alguns cálculos, mas o que mais importa aqui, de fato, é a compreensão do que o método faz, do que ele executa, nem de implementação, tá? A nossa disciplina não prevê fazer aula de programação, de implementação dessas técnicas. Mas eu vou apresentar algumas programações, que é de um programa chamado R. Não sei se vocês já ouviram falar. R é um programa estatístico e ele é bastante utilizado, ele é código open source, ele é muito utilizado no mundo corporativo. Em São Paulo, os grandes bancos, as empresas de pesquisa de mercado também fazem bastante uso dele. O mundo acadêmico também, tá bom? Bem, falando de aprendizado estatístico, eu vou relembrar algumas coisas que a gente já viu, tá? Porque como já está um pouco longe, então eu vou resgatar algumas coisas. O termo aprendizado estatístico, ele é relativamente novo, mas os conceitos associados a ele existem há bastante tempo, tá? Então, são métodos, assim, são diversos métodos que são agora atrelados a esse termo, mas esses métodos estatísticos, matemáticos e computacionais, eles existem, os que estão relacionados hoje em dia com o que se chama de aprendizado estatístico, existem há muito mais tempo, tá? Tem método que existe desde os anos 40, então já é coisa bastante criada há bastante tempo. Bem, ó, tá aqui, é uma vasta quantidade de ferramentas, tá? Então, falar de aprendizado estatístico é falar de um monte de coisa, então, por isso que a gente precisa afunilar para verificar o que a gente tem interesse, o que a gente deseja desenvolver. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as atividades de aprendizado supervisionado. Tá? O aprendizado ele tem essa divisão em supervisionado e não supervisionado, quando a gente está dentro do campo da inteligência artificial. Tá? A gente vai se manter aqui dentro do campo das ferramentas ditas supervisionadas, tá bom? E a gente vai seguir assim. Tá? Se der tempo no nosso bimestre, a gente vai entrar no não supervisionado. Então, vamos lá. O supervisionado, a execução dele é feita por um algoritmo que precisa de exemplos rotulados, ou seja, exemplos que possuam resposta ou valores, tá? Na tarefa em questão, é no problema que a gente avalia, que a gente estuda, né? Que a gente desenvolve. Aqui um exemplo disso é um problema de descobrir, por exemplo, se um paciente, a partir dos sintomas que ele apresenta, né, um paciente de um médico ou de um hospital que seja, a partir dos sintomas que ele está apresentando, poder dizer se ele tem uma determinada doença ou não, que eu estou chamando aqui de doença X, né?
Computacionalmente, para a gente entender, né, para a gente encontrar um programa que responda, por exemplo, essa busca, né, de saber se esse paciente possui ou não a doença, né, alguma doença, computacionalmente a gente alimentaria um algoritmo, né, entraria com alguns casos, obviamente, porque se a gente precisa dar um input para a máquina, senão ela não consegue nos devolver um output, tá certo? E aí a gente tem que entrar com alguns casos de sintomas. Por exemplo, se os sintomas forem febre, falta de ar, for, o que mais? Dor no corpo. Aí a gente pode dizer que é suspeita de Covid-19, por exemplo, né? Então, a gente precisa entregar para a máquina algum input para que ela possa retornar algum output, que é o que a gente chama aqui de exemplo rotulado, é o input, tá? O rótulo, né, é o output, que aí o programa vai me dizer, a partir dos sintomas, toda vez é isso, é só eu começar a aula, que eu moro aqui num prédio, eu moro no primeiro andar de um prédio, e aí toda vez só eu começar a aula, começa a passar um monte de carro aqui fazendo barulho. Parece que é aqui dentro de casa. Bem, continuando. E o rótulo, que é o output que o programa nos devolve, né? É se o indivíduo ou o paciente está doente ou não a partir dos sintomas que ele apresenta. Isso, voltando aqui, isso é uma técnica, essa aqui são características genéricas, tá? De um tipo de ferramenta do aprendizado supervisionado. Parece que está chegando gente aqui, só um momento. Tem alguém aqui querendo entrar. Só um momento, pronto. Então, continuando. Como eu já disse, né, são diversas as técnicas que compõem o aprendizado supervisionado. As mais utilizadas, né, dentre as mais conhecidas, são enumeradas aqui: a regressão linear, a regressão logística, redes neurais artificiais. Essa aqui é a máquina de suporte vetorial. Essa aqui é uma tradução meio grosseira, né, que é aquela suporte vector machine, tá? Que são também conhecidas como máquinas kernel. Árvore de decisão e cavezinhos mais próximos. Essas são as técnicas, muitas delas, a grande maioria delas, foi desenvolvida dentro de pesquisas estatísticas e elas se ampliaram, né? Elas foram para a área da computação e coisas do tipo assim. Bem, ainda dentro do aprendizado supervisionado, essas técnicas que eu acabei de listar para vocês, elas podem ser classificadas como preditivas e descritivas, tá? Então, algumas delas serão preditivas, outras delas serão descritivas, tá? Hoje nós vamos nos deter numa das técnicas preditivas, né? São aquelas técnicas preditivas, são aquelas que fazem previsão. Tá? Então, é nessa aqui que a gente vai se deter hoje. Tá? A meta de uma técnica preditiva é encontrar uma função matemática, tá? Ou o que a gente chama de modelo, a partir dos dados. Tá? Quando a gente está dentro do aprendizado, a gente chama de dados de treinamento, que são aqueles dados que são o input, né? Que é aquilo que eu comentei agora há pouco. Quando a gente insere no alimenta a minha máquina, né, com o input, com alguma informação, aquele conjunto de dados é considerado conjunto de treinamento, para que ele possa ser utilizado para prever o tal rótulo, né, que é o output, vai dizer se é uma coisa ou outra, tá bom? Ou o valor, né, o valor numérico, que possa caracterizar o nosso problema, com base nessas entradas aí. E esses são os modelos preditivos, tá? É assim que eles agem. Que é o que está sendo dito aqui, tá? Para reforçar, tá bom? O aprendizado supervisionado, ele envolve a construção de um modelo. A gente estou sendo um pouco atrevido em dizer que é um modelo estatístico, mas é um modelo muito mais amplo. Dentro da inteligência artificial, é um modelo, seja matemático, estatístico ou computacional, mas é um modelo,
né, com a intenção exatamente de prever ou fazer uma estimativa, né, de algo, né, que eu estou chamando aqui como resposta. Vocês vão ver quando eu mostrar para vocês a regressão, que vai ser a técnica que a gente vai estudar hoje, o valor previsto ou predito, como é também chamado, a gente também vai chamar de resposta, tá? Isso aqui eu já mostrei para vocês lá na aula 7, no encontro 7, tá? Mas eu trouxe de volta aqui para a gente poder relembrar. Como o aprendizado, lembra que o aprendizado, antes de qualquer coisa, ele é dividido em indutivo, dedutivo e por reforço, né? Dentro da inteligência artificial tem essa divisão do aprendizado. E aí o aprendizado indutivo, ele se subdivide em supervisionado e não supervisionado, tá? A gente vai estar aqui dentro, ó, do campo supervisionado, e aí também tem uma divisão, que aqui são os modelos preditivos, tá? Eles estão aqui dentro do supervisionado. Que eles se dividem também em modelos de classificação ou de regressão. Os preditivos, basicamente, são aqui, né? Os modelos de regressão. Então, este aqui é o nosso foco de hoje. Exemplo. Pronto, vamos entrar no exemplo. Um professor de educação física deseja desenvolver uma equação ou um modelo, tá? Um modelo, para prever o número esperado de calorias que uma pessoa queimará enquanto faz exercícios em uma esteira. Então, esse é o problema. Tem lá um professor que quer montar um plano de aula, por exemplo, para a turma dele ou para a empresa que ele trabalha. E aí, esse plano de aula vai incluir a estimativa do número de calorias que uma pessoa vai perder, né, a depender, isso considerando apenas a atividade em esteira, tá? E aí vai depender, obviamente, das características da pessoa. Então, isso vai ter que ser informado lá para o aplicativo, por exemplo, né? Vou inserir, eu tenho um peso tal, eu tenho altura tal, eu pretendo fazer uso da esteira numa velocidade média tal, o meu IMC é esse, eu sou do sexo masculino ou do sexo feminino, por exemplo. E aí, esse modelo, essa equação, implementada no aplicativo, por exemplo, ela vai nos dizer, olha, você vai queimar em torno de tantas calorias. Então, é isso, tá? Isso que esse cara está querendo encontrar, um modelo. A variável dependente, então aqui é um termo novo que aparece, dependente é aquela que vai ser prevista, tá? É o que a gente quer prever a partir de outras informações. Essa que eu estou chamando de variável dependente também é aquela que a gente chamou de resposta, tá? Então, a variável dependente é sinônimo de variável resposta, tá bom? Então, ela vai ser o número de calorias queimadas. É isso que a gente está querendo encontrar. Quantas calorias a pessoa vai queimar se ela usar a esteira por um determinado tempo, né? E aí, esse número de calorias vai ser calculado a partir da quantidade de oxigênio consumido, né? Então, vai ser uma aproximação. E as variáveis preditoras, então aqui é um termo novo também que aparece, preditoras são as variáveis independentes do meu modelo, são aquelas informações que vão ser a causa, né, elas que vão influenciar na variável dependente, então elas que vão trazer essas informações que eu citei sobre peso, altura, sexo, idade, IMC e a frequência cardíaca, etc. Tá bom? Então, essas coisas estão dadas aqui embaixo. Bem, para que serve o modelo de regressão? Né? Não adianta a gente apresentar aqui um monte de coisa e fazer um monte de cálculos se a gente não tiver isso muito bem claro e muito bem determinado. Tá? Então, antes da gente continuar o exemplo, eu preciso comentar com vocês para que isso serve. Já falei isso de forma bem resumida, né, que é para fazer previsão, mas assim, que tipo, né? Pode ser a pergunta que surja. Então, vamos lá. Do ponto de vista teórico, a análise, né, análise de regressão,
ela pode ajudar a responder questões do tipo, e aí vou linkar com o exemplo que a gente está vendo agora. Qual a relação entre a duração do exercício e a quantidade de calorias queimadas? Tem alguma relação de uma com a outra, será? A gente pode descobrir exatamente com essa metodologia, com essa técnica. Se essas coisas estão relacionadas ou não, se estiverem, como elas são relacionadas? Assim, então a pergunta que vem em seguida, ela é linear ou ela é curvilínea? Isso aqui é até mais técnico, é matemático isso, né? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, na realidade, a gente está pensando uma representação visual, né? Numa visualização de dados. Por exemplo, como que vai ser a tendência dessa relação de maneira gráfica, tá bom? Porque quando a gente tem uma ideia da forma gráfica dessa relação, a gente pode fazer uso de alguma função matemática que também tenha um gráfico parecido com aquela relação entre, por exemplo, a duração do exercício e a quantidade de calorias queimadas. Tá certo? Por exemplo, fazer exercícios tem menor impacto no número de calorias queimadas depois de um determinado tempo? Assim, também, ainda considerando esse exemplo, pode ser que depois de um determinado tempo da prática na esteira, por exemplo, a queima de calorias ela passa a ser constante, ela não cresce, por exemplo, nos períodos de tempo. Não sei, é uma hipótese. Perguntas do tipo, como que é o esforço? Qual é o esforço que a pessoa vai ter ao praticar a atividade física em uma esteira? Como vai se desenvolver a frequência cardíaca dela? Qual vai ser a velocidade média da caminhada, se é que ela vai fazer caminhada na esteira? Ela não vai correr. Esse esforço que a gente está comentando aqui, ele é semelhante entre jovens e adultos, então a gente vai ter que usar a idade dessas pessoas para avaliar. Pessoas mais velhas, elas se esforçam mais ou elas se esforçam menos do que os jovens? Os homens, eles se esforçam mais que as mulheres ou vice-versa? Os gordos e os magros, como que eles desenvolvem, qual é o esforço que eles têm para praticar essa atividade física, sabe? Então, são perguntas desse tipo que podem ser respondidas pela regressão, pela técnica de regressão, de um ponto de vista teórico. Então, isso aqui tudo, por exemplo, são perguntas que são elaboradas por quem está fazendo algum tipo de pesquisa ou de investigação de uma determinada situação e quer desenvolver algo a partir dali, tá bom? Do ponto de vista prático, né, veja só, lá no teórico é quando a gente tem aquelas perguntas iniciais sem ter uma aplicação da técnica. Quando a gente tem a técnica implementada, quando a gente tem um modelo pronto, já validado, a gente vai olhar para aquilo tudo de um ponto de vista prático, ou seja, a partir dele, a gente vai fazer o input de informações e aí vai ter o output, né? Vai ter os rótulos, como eu disse para vocês. Olha só, por exemplo, quantas calorias pode uma pessoa de 30 anos? Então, se eu estou considerando a idade, eu tenho que ter considerado no meu modelo a idade. Com IMC de 28,7, então IMC também tem que ser levado em conta. Senão, eu não vou ter como responder essa pergunta. Esperar queimar. Esperar queimar, então, refazendo. Quantas calorias pode uma pessoa de 30 anos com IMC de 28,7 espera, tá, esse R aqui está sobrando, queimar se caminhar por 45 minutos em velocidade média de 4 milhas. Isso aqui eu tirei de um livro americano. Então, 4 milhas são aproximadamente 6,43 quilômetros. Então, ela vai caminhar 45 minutos por essa distância aqui, na esteira. Tá bom? Isso por hora, né? Essa velocidade por hora. E manter a frequência cardíaca em 80% do seu tempo, né? Em 80%, né? Da sua capacidade cardíaca nesse período de tempo.
Outra pergunta que pode surgir já do ponto de vista prático, isso quando o modelo está pronto. Isso aqui tudo, ó, tá? Só voltando aqui, a gente já tem o modelo pronto e a gente vai inserindo essas informações. É como se a gente tivesse lá o aplicativo, né? E a gente quer estimar o número de calorias que vai gastar, vai inserindo as informações. Tenho 30 anos, meu IMC é esse aqui, né? Eu quero caminhar em média 45 minutos com essa velocidade aqui, né? Aí a questão da frequência cardíaca vai depender de como vai ser o campo de inserção do dado lá. Bem, qual é o número mínimo de variáveis necessárias para fazer essa previsão, né? Dessa quantidade de calorias que serão gastas? O quão acurada será essa previsão? O que é acurada? O quão certa vai ser? Né? Quanto ela vai acertar essa modelagem? Então, a gente vai testando. Então, a gente já está numa etapa de validação, né? Saiu do treinamento, agora está na validação. E aí a gente vai imputando informações e vendo quais são os resultados que esse modelo implementado vai me fornecer, tá? Vai me fornecer. Olha só, como isso aqui é tão grande... Ai, desculpa, gente, que eu mexi aqui no negócio. Esse negócio aqui é tão grande que existem vários tipos de regressão, tá? Existem vários. E aí tem essa tabela aqui que eu extraí desse autor, tá? Que aí ele mostra cada tipo e o que ele faz. Não vou ficar lendo isso aqui. Não vou ficar lendo isso aqui, mas eu vou dizer quais são os que a gente vai trabalhar de fato. Então, olha só, vou voltar só mais um pouquinho. A gente tem essa lista grande de modelos de regressão. Aqui é a utilidade que cada um tem, tá certo? Só que aí eu resumi aquele mesmo quadro agora, mostrando exatamente o que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com a regressão linear simples, a regressão polinomial e a regressão linear múltipla, tá bom? Bem, a linear simples, ela é uma função de primeiro grau comum, tá? A diferença é que ela não é exatamente uma função de primeiro grau como vista na matemática, mas ela é uma função de primeiro grau aleatória ou estocástica, porque as variáveis da função que a gente vai construir são variáveis aleatórias. A regressão polinomial é quando eu tenho uma função polinomial, muito parecida com o que a gente vê na matemática também. Por exemplo, uma função de segundo grau, ela é uma função polinomial de grau 2. Né? Uma função cúbica, ela também é uma função polinomial de grau 3. Aí assim vai, de ordem 4, ordem 5, assim por diante. A regressão linear múltipla, a gente vai prever uma resposta só que a gente vai ter várias funções ou variáveis explicativas. Aqui é um termo até novo que aparece. É a mesma coisa que variável preditora, que variável independente. Então, quando a gente também enxergar esse termo explicativa, variável explicativa, a gente está se referindo exatamente àquelas variáveis preditoras ou independentes da minha função ou do meu modelo. Tá bom? Então, hoje a gente não vai conseguir ver tudo isso, porque é muita coisa, a gente vai se deter apenas na linear simples, tá? Apenas na regressão linear simples, e aí nas duas próximas aulas, ou na próxima aula, a gente vai desenvolver essas outras duas aqui. Bem, esse tipo de regressão que a gente vai focar nas nossas aulas, a partir de hoje, esses são métodos elaborados por um método matemático chamado de mínimos quadrados ordinários. Tá? Vou comentar um pouquinho sobre ele só para a gente entender de onde que surgem esses modelos. Tá? Então, toda vez que vocês verem essa sigla MQO, eu estarei falando exatamente do método de mínimos quadrados ordinários. Então, vamos lá. A intenção de uma regressão, como eu já disse, é prever uma variável de resposta ou variável dependente a partir de um conjunto de uma só variável preditora, né? Que também vai se chamar regressor. Então, olha só, 4 nomes para a mesma coisa: variável independente, variável preditora,
variável explicativa e regressor. Isso é que são coisas da estatística, né? De chamar a mesma coisa de um monte de coisa. E aí o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários, ele tem uma cara matemática dada por essa equação aqui, tá? Então, a gente vai ter uma variável que eu vou, em geral, representar por y, que vai ser a minha variável resposta ou variável dependente, e aí a gente vai ter vários termos aqui, ó, essa soma justamente é de onde vem a questão da linearidade, tá? Da linearidade do meu modelo, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de coeficientes ou parâmetros do modelo, esses beta aqui, ó, beta 0, chapéu, beta 1, chapéu, beta K, chapéu, tá? Então, aqui também o Y é chapéu, esse chapéu aqui, o circunflexo, é para dizer que são estimadores ou estimativas, tá? São medidas que serão estimadas a partir de conjuntos de dados, né, de imputação. A gente vai imputar essas observações em alguma plataforma. No caso, ou a gente vai fazer o cálculo manual, que vai ser por questões didáticas, a gente vai fazer manual, por isso que tem lá já no questionário para vocês, a questão 1, vai ser exatamente fazer o cálculo de um desses modelos, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, tá? Então, vocês vão estimar os parâmetros, vão estimar também a variável de resposta. Esse N que está bem aqui, ó, esse I, que é um índice aqui das variáveis X, que são as minhas variáveis preditoras ou independentes, vai variando de 1 a N, onde esse N representa o número de observações, ou do tamanho da minha amostra, quantas observações a minha amostra tiver. Esse K, que está aqui também indexando os betas, representa o número de variáveis preditoras. Tá? Então, esse é o número desse XI aqui. Esse Y chapéu que estou apresentando aqui, YI chapéu, é o valor predito da variável dependente, tá? Então, é a variável resposta. Isso aqui é interessante, vocês vão precisar conhecer bem, tá? E essa predição, essa estimativa, ela é feita pela média, tá? Então, o valor numérico que a gente vai encontrar aqui vai ser uma média estimada, tá? Da distribuição dessa variável. Esses valores de x são as variáveis dependentes, são valores observados, então são os valores que a gente vai ter que ter sempre, tá? Se a gente não tiver valores observados tanto para x quanto para y, a gente não consegue fazer uso dessa técnica. Então, a nossa amostra deverá ter as variáveis, tanto resposta quanto independentes, para algum conjunto de treinamento, para que a gente possa fazer essas estimativas aqui, dos coeficientes, ó, beta 0, que ele chama de intercepto, tá? No modelo, tá? É o valor predito da minha resposta, quando todos os preditores são nulos. Então, aqui é um valor numérico, quando beta 1 até o último beta lá forem iguais a 0. Algumas vezes isso não tem a explicação prática, tá? Então, a gente precisa ter um certo cuidado com isso aí. O beta J vai ser os coeficientes, os outros coeficientes. Então, ainda falando um pouco sobre o método de mínimos quadrados ordinários, o uso do método esse tipo de método tem como objetivo a seleção de parâmetros, obviamente, mas não qualquer parâmetro, mas são parâmetros que minimizem a diferença entre os valores da resposta observada, ou seja, da minha variável dependente observada, e a resposta predita. Então, a gente vai sempre fazer um comparativo entre o que está observado e o que está estimado. E a intenção é sempre fazer com que essa diferença entre o que foi de fato visto e o que foi previsto seja a menor valor diferença possível. Então, está aqui, ó. Exatamente é o que está escrito aqui, de forma matemática. Então, eu tenho aqui o que é observado de resposta, aqui eu tenho um valor estimado pelo modelo, ou previsto. Essa diferença aqui, elevado ao quadrado, e aí feita para cada observação da minha amostra, tá?
essa soma aqui, a intenção é tornar ela o menor valor possível dentre os possíveis. E aí, na realidade, isso aqui, ó, tem um nome, que é o que a gente chama de soma de quadrado dos resíduos, tá? Essa diferença aqui, ó, é o que a gente chama de valor residual, que é a diferença entre... É o erro, né? É o erro que se comete por fazer uso de uma técnica para estimar alguma coisa, tá? Então, esse é o erro cometido pelo modelo, porque todo modelo tem uma chance de erro, né? Então, esse erro ele está sendo mensurado aqui, está sendo medido. Então, está aqui, ó, esse epsilon aqui representa o erro, ou o resíduo, quando a gente faz já chega lá na etapa final da implementação da técnica. Mas vejam bem, a técnica ela só é muito bem implementada quando a gente tem algumas condições, tá? Então, o método de mínimos quadrados ordinários para a implementação de um modelo de regressão, ele exige algumas coisas, que são essas que eu estou listando aqui para vocês. Só um pouquinho, tá? São o que eles chamam de suposições estatísticas, tá? Suposições estatísticas. Uma delas, a primeira, é o que ele chama de normalidade. O que é isto? Tá? São para os valores fixos das variáveis independentes, ou seja, os valores da variável independente, eles são fixados. Toda vez que a gente vai começar a desenvolver, a implementar essa técnica, o que a gente vai considerar como variável independente são valores constantes ou fixados, eles não vão mudar. O que vai mudar é a variável dependente, mas não é isso que trata a normalidade. Quando os valores são considerados fixos das variáveis independentes, a nossa variável dependente, que será a variável aleatória, ela será normalmente distribuída. O que é isso, normalmente distribuída? É ter características da distribuição de probabilidade normal. Tá? Isso é uma distribuição de probabilidade. E para ter distribuição normal, só é possível quando a variável resposta é do tipo quantitativa contínua. Tá? Quantitativa contínua quer dizer que é uma variável numérica que pode assumir qualquer valor do conjunto dos reais, obviamente dentro lá de um intervalo determinado, né, para cada coisa. Por exemplo, a idade, né, a gente não pula direto de uma idade para outra, né? A gente diz assim para simplificar a nossa idade, né? Mas, por exemplo, vamos supor, hoje eu tenho 40 anos, aí meu aniversário é amanhã, amanhã eu faço 41. Tudo bem, né? Obviamente que a gente não pula de uma idade para outra assim. Eu tenho 40 anos, por exemplo, 40 anos e um dia, 40 anos e 2 dias, 40 anos e 3 dias, 40 anos e um mês, e assim vai. Por que eu estou usando a idade como exemplo aqui? Porque, por exemplo, se eu estou falando que uma quantitativa contínua assume qualquer valor real, não faz sentido dizer que eu tenho menos 50 anos, né? Então, por isso que eu especifiquei, dentro de um intervalo especificado, né? Eu vou ter o menor valor para a idade é 0, né? 0 anos. O maior valor para a idade é 200, sei lá, 100, cento e tantos, por aí vai. Outra condição é o que ele chama de independência. Independência. A independência é dizer que os valores y, né, os valores da resposta, eles são independentes entre si. Terceira condição estatística ou suposição para poder se usar uma regressão é a questão da linearidade, que trata do seguinte: a variável dependente, que é o y, é linearmente relacionada com as variáveis independentes. Tá? Então, por isso que tem aquela equação matemática lá, que eu até mostrei, ela vai se somando, os termos são aditivos pela questão da linearidade. E por último, um termo aqui que é até meio estranho, uma palavra grande, homocedasticidade.
Isso está dizendo que nos níveis das variáveis independentes, ou da variável independente, a variância, lembra que a nossa variável y aqui é uma variável aleatória. Se ela é uma variável aleatória, ela certamente tem uma média e tem uma variância. E aí, para cada valor de x, né? Então, o que ele está dizendo? Essa variância, para cada valor de x, elas são o mesmo valor, elas não variam, ou elas minimamente são muito próximas. Então, são condições teóricas, obviamente, quando a gente vai fazer a implementação de um modelo na prática, isso raramente é obtido, assim, todas as características, essas suposições são atendidas, isso é bem raro, mas é a exigência que se faz para que eu tenha um modelo perfeito. E a perfeição, ela é utópica, né? Enfim, aqui, ó, se essas suposições forem violadas, os testes de significância estatística e intervalos de confiança poderão não ser acurados, ou seja, não ser corretos os resultados que vão ser encontrados. Ok, mas é o preço que se paga. Ou a gente usa esse modelo porque a gente deseja muito e vale a pena, né? Mesmo sob uma condição não tão perfeita para que o modelo seja implementado, né? E paga um preço por errar lá no resultado, mas errar o mínimo possível. Ou a gente não faz uso da técnica, procura outra. A regressão por mínimos quadrados ordinários também assume que as variáveis independentes são fixadas e medidas sem erro, que também é uma coisa que eu já disse. Mas como eu também já falei sobre as condições de suposição, no entanto, essa suposição ela é um tanto relaxada na prática. Ou seja, esses valores não são tão fixos assim. Enfim, vamos entrar no modelo de regressão linear simples. Tá? Depois, isso tudo que eu apresentei até aqui são condições, né, é a elaboração teórica de um modelo de regressão de forma genérica. Tá? Agora a gente vai entrar em regressão linear simples, que é um daqueles 3 modelos que eu disse que nós iríamos trabalhar naquela listagem maior. Bem, uma regressão linear simples, ela é um modelo de previsão, ou seja, é um modelo preditivo dentro da inteligência artificial, né, do aprendizado supervisionado. Mas na prática, o que é isso? Isso é um modelo, é uma função matemática que representa a relação entre duas variáveis quantitativas, ou seja, esta técnica só pode ser aplicada quando eu tenho informações numéricas, tá? Informações numéricas. E aí eu vou chamá-las de x e de y, tá? X eu vou sempre usar para representar a minha variável independente. No modelo de regressão linear simples, eu só tenho uma variável independente. E y para representar a minha variável dependente. Nesses modelos que a gente vai trabalhar, né, dentro dos modelos preditivos, eles sempre terão apenas uma variável dependente. Tá? O que pode variar é aqui no x. E essas informações, elas devem ser originárias da mesma população. Então, eu não posso retirar uma informação de uma população e retirar outra informação de outra. Não faz sentido fazer isso. Elas devem ser retiradas da mesma população. Então, vamos entender quem é quem, né? Já falei, y vai ser a minha variável dependente e ela vai ser uma quantidade, tá? A minha variável x, ela é uma variável independente, né? Ela vai representar, e ela também é uma quantitativa. Em alguns casos, existem alguns casos que ela é qualitativa, e aí a gente torna em binária, né? A gente chama isso, ou constrói variáveis fantasmas ou variáveis dummy, como também são conhecidas, mas para o modelo de regressão linear simples padrão, a x também é quantitativa. Então, é tudo numérica, no final das contas. Exemplo. Se eu desejar estudar, suponha que eu desejo estudar a relação entre idade e salário. Será se quanto mais velho, maior vai ser meu salário? Ou será se vai ser o contrário? Quanto mais velho, menor vai ser o meu salário?
A pergunta desse tipo, por exemplo, pode ser respondida com uma implementação dessa técnica. Aí a gente precisa coletar a informação, que lembra que a gente está no aprendizado supervisionado. E aí a gente precisa inserir rótulos, ou seja, a gente precisa dar um input, né, em algum sistema para que eu tenha resposta para essa pergunta. Input no sistema é inserir dado, né? É coletar dado e inserir no meu sistema. E aí eu teria que coletar, numa situação dessa aqui, informações, um conjunto de uma amostra que tivesse alguns valores de idade do meu interesse e que tivesse os salários das pessoas respectiva a cada idade, certo? E aí construir uma função matemática pela técnica de regressão linear simples, né? Tá, mas quem depende de quem aí, né? A idade depende do salário ou o salário depende da idade? Isso é uma pergunta que é muito importante para a gente entender, porque senão a gente não vai saber quem é X e quem é Y. Então, percebam que nessa situação está muito mais fácil o salário depender da idade do que a idade depender do salário, né? Então, nessa situação, eu poderia dizer que o salário seria a minha variável dependente, porque é ela quem depende de alguma coisa. E a idade seria a minha variável independente. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, a variável x é a idade, porque ela é a independente. E a variável y é o salário, porque o salário é quem depende da idade. E aqui, ó, aquele modelo lá de regressão que eu apresentei um pouco para trás ali, né? Ele se simplifica, né? A minha variável dependente, ela continua aqui. Aquilo que era beta zero, na realidade, estou usando aqui como alfa, mas é o beta zero lá, tá? E aqui seria o beta 1. E eu tenho apenas uma variável independente. Então, fica uma equação mais simples, assim. Lembra lá que é o alfa, que era o beta zero, ele também é chamado de intercepto. Quando ele está com esse circunflexo aqui, que a gente chama de chapéu, o estimado, tá? É o coeficiente estimado. O beta, que está aqui, também vai ser um coeficiente estimado, é o coeficiente angular. Percebe que isso está muito parecido com uma equação de primeiro grau, né? Então, no fim das contas, é basicamente isso. A minha regressão linear simples, ela é uma equação de primeiro grau. A diferença é que ela não é uma equação de primeiro grau padrão, como na matemática, porque a gente está lidando aqui com variável aleatória, né? Meu y aqui é variável aleatória. Graficamente, é a gente estimar uma reta, tá? O meu modelo vai ter como gráfico uma reta, porque a gente tem uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, aqui também não vai ser diferente. E aí, essa reta ela vai representar o meu modelo. E esse modelo vai estar estimando o meu conjunto de dados, né? E aí a intenção, segundo mínimos quadrados ordinários, é ter a menor distância dessa reta para os pontos que estariam distribuídos aqui, se eu fosse plotar. Né? Aqui eu tenho o plano cartesiano, ó, x e y, então a gente teria valores para x e de y aqui, e a gente ia plotar os pontos aqui, por exemplo, nesse quadrante do meu plano cartesiano. E aí a gente ia passar uma reta, o mais próxima possível de todos os pontos que estivessem plotados aqui, e aí essas diferenças, né, da reta para os pontos é que gerariam aquele erro do modelo. Aqui ele está mostrando a variação, tá? Que é o que vai interpretar, vai ser o valor desse beta aqui, ele vai representar a variação nos valores da minha variável independente. A cada unidade, ó, que é acrescida na minha variável independente, tem uma variação também nesse beta, né? Esse beta mostra exatamente, ele representa essa variação aqui, tá? Então, quando é x, tem alguém chegando. Só um momento. Quem é a? Espera aí. Pronto. Então, voltando aqui. Então, o beta
vai representar o quanto a minha resposta vai mudar, né? Ou vai aumentar ou vai diminuir a depender desse sinal aqui. Quando o meu x mudar de uma unidade a cada unidade, valor de unidade. Tá? Então, na prática, seria isso. Para achar esses valores, agora sim a gente vai começar a ver fórmulas matemáticas. Obviamente que quando a gente está trabalhando no computador ou usando algum aplicativo ou algum software apropriado, como até mesmo uma planilha Excel, certamente a vida facilita demais. Então, a gente não faria esses cálculos manuais, mas eu implementaria o conjunto de dados no meu programa, e aí o meu programa já me devolveria o valor calculado. Então, para estimar esses parâmetros do meu modelo, que é o beta chapéu e o alfa chapéu, que é aquele beta zero, que são os parâmetros do meu modelo que eu estou construindo, o meu modelo de regressão linear, pelo método de mínimos quadrados, eu devo fazer esses cálculos aqui, ó. Então, beta é essa razão desse negócio grande aqui por esse outro aqui grande de baixo. Perceba que o alfa, ele depende do beta, então eu tenho que calcular o beta primeiro para depois calcular o alfa. Tá? Então, vai ter que seguir essa ordem, porque senão eu não consigo calcular o alfa. Então, tá aqui. É somatório, soma de xi vezes yi. Vamos ver um exemplo, a gente vai entender o que significa cada termo dessas equações aí. Vamos lá. Vamos supor que a gente está no autódromo de kart e aí foram medidos os tempos e as posições dos carrinhos lá nesse autódromo. O que eu quero encontrar? Eu quero criar um modelo, tá? Um modelo de regressão para as medidas, né? Para verificar qual vai ser as posições a depender do tempo. Assuma como variável dependente, muitos problemas já vêm assim, tá? Mas se não vier, a gente vai ter que determinar. Assuma como variável dependente, né, que é o y, que vai representar a variável dependente, os valores de posição lá na pista, né, do autódromo. E como variável independente, o tempo. Então, o x faz sentido, né? A posição tem mais dependência do tempo do que do tempo, dependendo da posição. Então, a gente precisa de informação, né? Então, para isso, tem que coletar a amostra. Perceba que a gente tem pares de valores. Para cada x eu tenho um y, né? Para cada tempo eu tenho uma posição, para cada tempo eu tenho uma posição, para cada tempo uma posição. Então a gente tem pares de observações, né? Então quantos pares de observações a gente tem representa exatamente o tamanho da minha amostra. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 pares. Então, meu N aqui, que aparece igual a 5, se refere a isso. Meu tamanho amostral é igual a 5 porque eu tenho 5 pares de observações. Para que a gente possa fazer o cálculo do alfa e do beta, chapéu, a gente precisa construir essa tabela auxiliar para facilitar a nossa vida aqui, né, se a gente for estar fazendo a coisa manualmente. Então, olha só, a gente tinha inicialmente essas duas primeiras colunas, e só até aqui, ó. A gente tinha, para cada x, uma posição, que é tempo. Para cada tempo, uma posição. Segundo tempo, a segunda posição. Terceiro tempo, a terceira posição. Quarto tempo, a quarta posição. Quinto tempo, a quinta posição. Só que a gente precisa de alguns cálculos auxiliares para poder calcular, para poder encontrar uma reta, uma equação, que é um modelo, para poder prever as posições, que é essa a minha intenção. Se vocês olharem lá depois, para o cálculo do beta, tem alguns termos lá que é o produto entre x e y, x, y e y. xi são os valores da variável independente, yi são os valores da variável independente. E o produto entre eles é o produto de cada linha. 0,100 vezes 0,51 é igual a isso aqui. Então, essa coluna vai fazer exatamente essa operação. 0,200 vezes 0,59 igual a 0,118. 0,300 vezes 0,72 igual a 0,216. 0,400 vezes 0,80 igual a 0,32. 0,500 vezes 0,92 igual a 0,46. Percebam lá, se vocês voltarem lá daqueles, a gente vai voltar já já, naqueles estimadores, né, nos parâmetros, tudo é soma. Então, soma é o total.
né? Total de cada linha, de cada coluna, desculpa. Total de cada coluna. Então, o total de x é somar os valores de x, ó. 0,100, 0,200, mais 0,300, mais 0,400, mais 0,500 é igual a 1,50. Então, é a soma de x. Isso aqui é soma de x. Mesma coisa para y. Soma de y. É somar 0,51, 0,59, 0,72, 0,80, 0,92. 3,54. Essa aula vai ser, está sendo gravada porque ela vai ser postada depois, tá? Só para relembrar para vocês. Se eu estiver muito rápido, se vocês quiserem perguntar agora, vocês podem fazer isso. Se não, vocês podem deixar para rever a aula quantas vezes vocês quiserem para entender melhor, tá? Então, aqui, xi vezes yi, que foi o produto, né, também vai ter um total. Então, é somar 0,051 mais 0,118, 0,216, 0,32, 0,46. A soma desses valores é 1,17. E aí, a gente tem duas outras colunas, que é o quadrado de x e o quadrado de y. Então, é pegar aqui, ó, o quadrado de x é 0,100 ao quadrado, que é esse número aqui. 0,200 ao quadrado, é este resultado aqui. 0,300 ao quadrado, 0,090. 0,400 ao quadrado, 0,160. 0,500 ao quadrado, 0,25. E aqui na última linha, a soma desses valores. 0,010 mais 0,040 mais 0,090, 0,160, 0,250. Dá 0,55. Por fim, a gente tem o quadrado de y, né? Y ao quadrado. Então, é vir na coluna de y, 0 para cada um, e elevar ao quadrado. 0,51 ao quadrado. 0,26 aproximadamente. 0,59 ao quadrado. Aproximadamente 0,35. É aproximado porque eu estou usando só duas casas decimais. Certamente, isso deve ter mais valores, mais dígitos aqui que eu desconsiderei. 0,72 ao quadrado, 0,52. 0,80, 0,64. 0,92 ao quadrado, 0,85. E soma 0,26 mais 0,35, 0,52 mais 0,64, 0,85 igual a 2,61. Então, é a soma do y ao quadrado. Isso aqui facilita muito a vida da gente. Não que isso seja obrigatório, tá? Mas isso aqui é uma maneira de facilitar os cálculos. Porque é isso que a gente vai precisar para cá, ó. Então, olha lá. O beta, que tem que ser calculado primeiro, porque para calcular o alfa a gente precisa conhecer ele. Então, tá aqui, ó. Soma de xi vezes yi. Então, eu tinha lá uma coluna que era o x vezes o y, e no final eu tinha uma soma, que era obtido lá na última linha. Se vocês olharem lá, depois, vai ter aquele número 1,17. Soma de xi é lá na coluna de x e é lá na última linha, que é a soma de x. A gente tinha lá, era 1,50. Soma de y, também na coluna do y, lá na última linha, a soma de y, 3,54. Aqui tem o n, aqui, ó, razão de n. Então, o nosso n era 5, porque eu mostrei para vocês. Temos 5 pares de observações. Aí tem aqui embaixo no denominador, soma do xi quadrado. Então, a gente tinha lá a coluna do x quadrado e tinha lá na última linha o somatório. E tinha esse resultado, 0,55. Menos o quadrado da soma de x. Cuidado, aqui não é o x ao quadrado, é o quadrado da soma de x. Então, é pegar a soma de x, então é lá na coluna de x, e esse número que a gente eleva ao quadrado. Então, o total de x, que é 1,50, que é esse mesmo que está aqui, ó, é esse mesmo, ó, total de x, total de x. 1,50, 1,50. Só que aqui é 1,50 ao quadrado. Dividido por n, o n é 5. Então, essa conta aqui, se vocês fizerem na calculadora ou no aplicativo que seja, isso vai resultar aproximadamente igual a 1,08. Ok, obtive o beta, e aí vou calcular o alfa, que é o outro parâmetro de uma regressão linear simples. Lembra que soma de y sobre n mais beta chapéu vezes
essa razão aqui, soma x sobre n. Então, soma y aí lá na coluna de y e pegar o total lá na última linha, 3,54. Tem alguém chegando, peraí. Pronto. Então, olha só. 3,54, que é a soma de y, dividido por n, que é 5, nosso n. Menos beta chapéu. Beta chapéu está aqui. E a gente calculou que ele é igual a 1,08. Então, usa esse resultado, 1,08. Vezes soma x. Então, lá na coluna de x, pegar o total de x, 1,50, dividido por n, que é 5. Essa conta resulta aproximadamente 0,384. Então, ok, já tenho os parâmetros do meu modelo, vou ter uma equação estimada. Então, onde era alfa chapéu e onde era beta chapéu, agora serão números, porque eu estimei pelos dados que eu tinha na amostra esses parâmetros. Então, está aqui. Isso aqui é o modelo. Esse é o modelo. Então, aqui, lembra que o Y é a posição lá dos carrinhos na pista de kart. E o X é o tempo. Então, vamos supor, depois de 0,7 segundos, onde que o carrinho vai estar na pista? Sabe? Então, seria isso. Usar isso aqui para estimar a posição do carro na pista de corrida. Então, isso é o que a gente chama de modelo ajustado. Tá? Isso que a gente chama de modelo ajustado. Sugiro que vocês repitam. Daqui a pouquinho também, quando eu encerrar a gravação, eu vou abrir para perguntas e vocês poderão perguntar ou então me procurar depois. Um outro exemplo de regressão linear simples. Tá? O método de aprendizado, ele sempre precisa de dados. Lembra lá que ele chama de dado de treinamento? Então, esses dados que são aqui imputados no meu programa ou no meu cálculo, são exatamente esses dados, são os dados que a gente chama de dados de treinamento. Então, vamos lá para esse segundo exemplo. Uma barra de ferro apresentou algumas medidas ao ser submetida ao aquecimento. A tabela a seguir mostra as temperaturas e as medidas. Então, olha só, a barra de ferro apresentou medidas ao ser submetida a aquecimento. Então, aí ela aumentava a temperatura, ela ia cedendo, aí aumentando lá o comprimento dela, porque né, a temperatura ia fazendo essa barra aumentar. Então, está aqui os dados, os valores de temperatura, os valores de comprimento. Perceba que aqui eu não disse quem era a variável dependente, quem era a variável independente. E aí, quando numa situação dessa, a gente precisa identificar isso. A gente precisa identificar isso aí. Quem é dependente de quem aí? O comprimento da barra depende da temperatura ou a temperatura depende do comprimento da barra? Parece que é o comprimento da barra quem está dependendo da temperatura. Se é isso que realmente ocorre, eu posso dizer que o comprimento é o y, ou a minha variável dependente, e a temperatura vai ser a minha variável independente. Tá aqui, olha, aquela... Sim. Fazer uma pergunta. Pois não. Com relação à barra ou à temperatura, se pegasse o inverso, também daria correto? Ou, na verdade, a gente tem que analisar bem o enunciado ali? Então, vou voltar Porque aqui. parece que elas crescem no mesmo padrão, tipo, a cada 5 graus de Sim. temperatura muda também, né? Pois é. Tudo bem, a Mas, barra é sempre a mesma ali, né? A temperatura sobe e desce. pois é, Só tá esse ponto realmente. que ficou um pouco mais Sim. complicado. Sim, a sua pergunta é pertinente. É por isso que é importante você avaliar isso, antes de começar a sair calculando feito um louco. É ver quem depende de quem de fato. Né? Obviamente, aqui são dados didáticos, né, fictícios, mas faz mais sentido o comprimento, né, ele variar a depender da temperatura do que a temperatura variar a depender do comprimento. Você concorda? Sim, sim, olhando para a física, né? O material Pois vai é, dilatar. exatamente, Entendi. exatamente. Legal, É nesse sentido que você entendi. tem que avaliar, porque se você não identifica corretamente quem é dependente, quem é independente, você já começa errando.
Então, tá aqui, aquele quadro auxiliar que eu mostrei para Obrigado. vocês. Ah, por nada. Que eu mostrei para vocês, lembra aqui, só que eu inverti, tá? Em vez de colocar esses valores de x, y e não sei o que na coluna, eu estou colocando aqui na linha, mas dá no mesmo, o total vai estar aqui, ó. Só não vai estar na última linha, mas agora vai estar na última coluna. Só para mostrar para vocês o N aqui, ó, a gente tinha alguns valores de temperatura, x, então, identificando como a temperatura, minha variável independente, considerei aqui, ó. Então, a gente tinha esses 5 valores de temperatura. E aí, a gente tinha os 5 valores do comprimento da barra, né, da variação. Então, ok, a gente soma x, é somar 10, mais 15, mais 20, mais 25, mais 30. Então, está aqui o total. Então, essa aqui é aquele somatório. Tá? Em vez de ele estar na última linha, ele está na última coluna, tanto faz. Tanto faz, desde que a gente saiba fazer corretamente isso. Fica a critério de cada um usar de um ou de outro. Por isso que eu apresentei no exemplo 1 de um jeito e estou apresentando no exemplo 2 de outro jeito, para dizer que tanto faz. Fica a escolha de vocês, não tem uma regra padrão. O importante é que vocês saibam fazer essas contas corretamente. Na variável dependente, que agora eu estou considerando como comprimento, ó, então eu estou somando, ó, 1003, 1005, 1010, 1011, 1014, resulta 5.043. Começo agora a construir aqueles cálculos auxiliares. XI vezes YI, ó, tá aqui, ó, XI vezes YI. É 10 vezes 1003, tá aqui o valor. 15 vezes 1005, tá aqui o valor. 20 vezes 1010, está aqui o valor. 25 vezes 1011, está aqui o valor. 30 vezes 1014, também, está aqui esse valor. E aqui na última coluna eu tenho a soma desses resultados. 10.030 mais 15.075 mais 20.200 mais 25.275 mais 30.420 resulta em 101.000, tá bom? E aí as duas últimas é o quadrado de x e o quadrado de y. Então, lá no x, 10 ao quadrado, 100. 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado, 400. 25 ao quadrado, 625. 30 ao quadrado, 900. Na última coluna, como é a coluna de total, é somar. 100 mais 225, mais 400, mais 625, mais 900, igual a 2.250. Y ao quadrado, então é o quadrado de y. Pega cada y, eleva ao quadrado. 1003 ao quadrado, está aqui. 1005 ao quadrado, está aqui. 1010 ao quadrado, está aqui. 1011 ao quadrado, aqui. 1014 ao quadrado, aqui. E somo esses valores e chego neste outro, porque a gente só vai usar naqueles cálculos, ó, esses totais, né? Só vai usar os totais. Então, ó, calculando, então, ó, usando a fórmula para o beta-chapéu, para o alfa-chapéu, para poder estimar o meu modelo de regressão linear simples, lá no total de x vezes y, tinha lá, trouxe para cá. Total de x, está aqui, 100. Total de y, 5.043. Aí o nosso n é 5. Isso não é fixo, esse n. Esse n vai depender do número de dados que eu tenha. Né? É claro que coincidiu aqui o exemplo 1 com o exemplo 2, que deu 5 dados para cada variável. Mas eu posso ter muito mais, isso pode variar. O importante é, eu tenho que ter o mesmo número de dados para x e para y. Se eu não tiver, por exemplo, se eu só tiver 7 dados para x e 5 dados para y, os 2 dados de x vão ser descartados nessa modelagem, porque ele não vai ter y, então a gente não tem como fazer uso dele. Aqui embaixo, né, o quadrado é o total, é o total do quadrado de x, está aqui. Aqui é o total de x elevado ao quadrado. Então, cuidado, total de x é 100, está aqui, ó, 100 ao quadrado. Dividido por 5, porque é a quantidade de observações que a gente tem. Essa conta toda aqui resulta aproximadamente neste número, 0,56. E aí precisa calcular o beta para poder calcular o alfa, porque ele está aqui, né? Então, ele primeiro, depois o alfa. Chapéu. Soma de y, 5.043, dividido por n, então, dividido por 5, menos. Beta chapéu estimado, que foi feito aqui,
traz ele aqui. Vezes soma x é 100, dividido por n é 5. Então, esta conta aqui vai resultar aproximadamente neste valor, 997,4. Então, está aqui nosso modelo. Ó. Y chapéu é igual a alfa chapéu, que é esse número, mais beta chapéu, 0,56 vezes x. Então, o x, que vai ser a temperatura, a gente vai conseguir estimar o comprimento lá da barra, né, a depender do número de uma temperatura. Aqui é a média, né, a média do comprimento da barra, né, e aí percebe que, aqui, como aqui é positivo, ó, é um número pequeno, 0,56, mas para cada vez que eu aumentar a temperatura, a média da barra vai crescer em 0,56 unidades lá de medida, né? Então, vamos supor se eu tinha, colocar 1 aqui, essa média, que é a média de comprimento da barra, vai crescer mais 0,56. Então, vai ser isso mais 0,56. Então, é assim para que serve o modelo, né? Então, a gente pode fazer estimação do comprimento da barra, a depender da temperatura que a gente tiver. Tá? Então, é isso que a gente chama de modelo ajustado. E é isso, meus caros. Eu sei que é bastante informação, então minha sugestão é que vocês revejam essa aula, podem olhar a aula gravada, que daqui a pouco eu vou colocar no AVA, mas essa aula que eu estou apresentando para vocês, ela já está disponível em PDF no Encontro 11, tá certo? No Encontro 11 está lá. Então, tem esse exercício que também está no Encontro 11, eu estou mostrando para vocês só para eu explicar, tá bom? Mas ele está lá no AVA, no Encontro 11, é lá que vocês vão postar. Vocês não vão me mandar por e-mail, e não vão postar no grupo, e não vão me mandar por e-mail do AVA. É no questionário que está no Encontro 11, ok? E isso tem prazo, eu coloquei prazo para 7 de maio, 23 horas e 59 minutos. Então, ou seja, semana que vem, até a próxima quinta, às 23 horas e 59 minutos. Passou dessa data, vocês perderão essa atividade se vocês não fizerem. Então, vocês perderão 700 pontos. No B2, nós temos 2.500 pontos de atividades. Então, já tem aqui 700 pontos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós teremos mais atividades. Então, toda aula eu vou ter atividade vou passar atividade para vocês e vou criar tudo lá no AVA. Eu não quero que me enviem nada por e-mail. Vai ser tudo via AVA, para facilitar não só a vida de vocês, também a minha. Então, olha só, exercício 1. Exercício 1, que vale 200 pontos, vocês vão calcular um modelo, estimar um modelo. Então, o problema é o seguinte. Um jornal quer verificar a eficácia de seus anúncios na venda de carros usados. A tabela a seguir mostra o número de anúncios e o correspondente número de carros vendidos por 6 companhias que usaram este jornal como veículo de propaganda. Então, aqui é uma situação de pesquisa de mercado, por exemplo. O que se pede? Obtenha um modelo de regressão linear simples, então é exatamente esses cálculos que a gente fez aqui, né? Vamos obter esse modelo, um modelo de regressão linear simples. E em seguida tem uma pergunta, uma previsão. Qual é a previsão do número de carros vendidos para um volume de 70 anúncios? Então, vocês vão ter lá que fazer esse cálculo depois que encontrar o modelo. Tá? Então, tem uma coisinha a mais além do que eu já mostrei aqui, mas vou explicar. Então, aqui eu já estou dizendo quem é X, quem é Y. Tá? Então, o meu X são o número de anúncios e o Y é o número de carros vendidos. Então, quanto mais anuncia, mais vende. Será? Não sei. Vamos calcular esse modelo. Então, veja só. Lembra que eu falei que tem número de dados para X? Tem que ser igual ao número de dados para Y. Então, beleza. E aí são os dados de 6 empresas, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu N aqui é igual a 6, certo? Temos 6 registros para cada um. Então, nosso N aqui é igual a 6. Então, vocês vão fazer uso desses dados para estimar o alfa chapéu e o beta chapéu. E aí, vocês vão ter um modelo. Voltando aqui um pouquinho. O que ele quer? Ele quer saber qual é o número de carros
vendidos previsto quando são realizados 70 anúncios. A gente não tem 70 aqui, a gente tem 74, que vende 139 carros quando são realizados 74 anúncios. Então, a gente olhando aqui, deve ficar próximo disso aqui, né? Pela tendência, né? Ó, quanto menos anúncio, menos carros vende. Então, vai crescendo os anúncios, vai crescendo os anúncios, vai crescendo o número de carros vendidos. Possivelmente vai estar aqui, ó, entre 108 e 139. Tá vendo? A gente bate o olho assim, já tem mais ou menos uma noção do que tem, de onde tem que chegar. Mas aí vai ficar para vocês os cálculos. E eu quero que vocês me mostrem os cálculos. E vocês vão postar lá no AVA. Pode escrever no caderno, numa folha, como vocês fizeram na lista de exercícios. Pode fotografar e posta a foto no AVA. Vai ter um espaço lá para vocês postarem arquivo, que pode ser o arquivo de imagem, que vai ser a foto lá do caderno de vocês. Exercício 2. Tá? Exercício 2 vale 500 pontos, porque esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Pede o seguinte: pesquise sobre medidas de diagnóstico para modelos de regressão linear. Tá? Vou pedir até, eu devia ter colocado linear simples, tá? Vamos nos restringir a linear simples. Medida de diagnóstico é verificar se o meu modelo está acurado, se ele é um modelo bom. Tá? Esse modelo, ele é um modelo apropriado, ele é um modelo que está bem construído, né? Ele faz uma estimação boa, né, com a realidade, é isso, tá? E aí, o que eu estou dizendo aqui? Ó, entregar o exercício 1 e o exercício 2 em arquivo digital de, no máximo, 2 páginas. Então, assim, se vocês vão entregar imagem, por favor, tentem unir o máximo possível em 2 imagens, assim, no máximo, tá? Para cada exercício. Então, exercício 1, no máximo 2 imagens. No exercício 2, como é texto e tal, vocês talvez se deparem com algumas fórmulas também, pode colocar, mas aí vai ter uma regrinha lá, também para o exercício 2. Eu não vou querer um arquivo muito grande, não. Então, eu estou dizendo para vocês, se vocês vão digitar o exercício 2, que vocês entreguem um arquivo com, no máximo, 800 palavras, que dá em torno de 2 folhas de Word, tá? De 2 laudas, 2 folhas de Word. Ou, no máximo, 5.000 caracteres com espaço, que também dá mais ou menos 2 páginas do Word. Então, no fim das contas, são 2 páginas. Tá? Então, está aqui o prazo, lá no AVA também está dizendo o prazo e a hora que vai se encerrar. Tá certo? Está aqui a nossa bibliografia, que foi usada hoje, na aula de hoje. E é isto, meus caros. Tá certo? Eu vou agora encerrar o compartilhamento e vou encerrar a gravação. Tá? Ô, professor, Sim. é para entregar via AVA, não é por e-mail, né? Não, é lá no AVA, tá bom? Então, peraí, eu vou encerrar a gravação aqui para a gente conversar mais à vontade.